Sou a professora Cláudia Teles, do canal Transcendência Jurídica, e hoje nós vamos abordar o tema prescrição e decadência numa forma de revisão. No último vídeo nós trabalhamos os dois institutos, a prescrição e a decadência. E neste vídeo nós vamos apontar as principais diferenças entre prescrição e decadência. Então anotem aí, vamos lá. Primeira diferença, quanto ao conceito. A prescrição decorre de um direito subjetivo, ou seja, a exigência de uma obrigação da outra parte. A prescrição é o não exercício, dentro do prazo legal, do direito subjetivo após ele ser violado. A decadência decorre de um direito potestativo. A outra parte apenas se sujeita ao direito, não é obrigada a fazer nada, apenas a submeter ao direito. A decadência é o não exercício de um direito potestativo dentro do prazo fixado em lei ou convencionado entre as partes. Prescrição é a perda da pretensão. Decadência é a perda do direito de exercer um direito potestativo. Segunda diferença. Quando começa a contar a prescrição e a decadência? A prescrição começa a contar a partir do momento em que meu direito é violado. Artigo 189 do Código Civil. Exemplo: João não pagou a dívida vencida em 20 de 3 de 2020. Em 21 de 3 de 2020, começa a correr o seu prazo prescricional. Na decadência, o prazo começa a correr a partir do momento que nasce o direito da pessoa. Por exemplo, João assinou um contrato em 20 de 3 de 2020 e deseja anular o contrato. O prazo decadencial para anulação do contrato começa a correr a partir do dia 20 de 3 de 2020. Terceira diferença, quanto aos prazos. Os prazos prescricionais estão descritos nos artigos 205 e 206 do Código Civil, mas podem ter prazos fixados em lei especial. Os prazos decadenciais são todos os prazos contidos no Código Civil, exceto os do artigo 205 e 206. Atenção! Pode ter prazo decadencial previsto em lei especial ou convencionado entre as partes em negócio jurídico. Quarta diferença: tipos de prazo. Os prazos prescricionais sempre são legais e não podem ser alterados pelas partes. Artigo 192 do Código Civil. As partes devem obedecer. Os prazos decadenciais podem ser fixados em lei. Artigo 210 do Código Civil. Ou convencionado entre as partes em um negócio jurídico. Artigo 211 do Código Civil. Quinta diferença: suspensão e interrupção dos prazos decadenciais e prescricionais. Os prazos prescricionais podem sofrer suspensão ou interrupção quando ocorrer quaisquer causas previstas nos artigos 197 a 201 do Código Civil ou em lei especial. Os prazos decadenciais são peremptórios, ou seja, não sofrem interrupção ou suspensão, exceto se estiver previsto em lei. Exceção: a única exceção ocorre com relação aos absolutamente incapazes, artigo 3º do Código Civil, porque contra o absolutamente incapaz não corre prescrição e nem decadência. Sexta diferença: renúncia. Após consumada, a prescrição pode ser renunciada pela parte a quem aproveita, artigo 191 do Código Civil. Por exemplo, uma dívida prescrita, o devedor pode voluntariamente renunciar à prescrição e pagar. A decadência legal, ou seja, aquela cujo prazo é fixado em lei, não pode ser renunciada pela parte. É o que diz o artigo 209 do Código Civil. Por exemplo, João ajuizou uma ação
para anular o contrato e já se consumou a decadência prevista em lei. O juiz não irá anular o contrato, mesmo que a parte beneficiada com a decadência concorde, porque a parte não pode renunciar à decadência legal. Sétima diferença: reconhecimento de ofício. Tanto a prescrição quanto a decadência podem ser reconhecidas de ofício, em qualquer grau de jurisdição, e também podem ser alegadas pela parte a quem aproveita, em qualquer grau de jurisdição. É o que diz o artigo 210 do Código Civil. No entanto, a decadência convencional, aquela convencionada entre as partes no negócio jurídico, não pode ser reconhecida de ofício. Somente a parte pode alegar em qualquer grau de jurisdição. Artigo 211 do Código Civil. Oitava diferença: prazos em anos, meses e dias. A prescrição tem prazo contado em anos. Artigo 205 e 206 do Código Civil. A decadência pode ser ano, meses ou dias. Seus prazos estão espalhados pelo Código Civil, exceto nos artigos 205 e 206. Então, pessoal, são essas as diferenças entre prescrição e decadência. Espero que vocês tenham anotado, tenham entendido a matéria. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no nosso canal e nos sigam nas redes sociais, Transcendência Jurídica. Um abraço e até a próxima!